Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Ramá. Essa é a parte 2 da nossa aula sobre a fé e o testemunho dos antigos, onde a gente vai dar continuidade aos conceitos que a gente trouxe na nossa primeira aula. Vamos recapitular o que a gente falou aqui na última aula. Partimos do texto de Hebreus 11:3, onde o autor vai falar que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível ele veio existir das coisas que não aparecem, das coisas que são invisíveis. E aqui a gente introduziu a cosmovisão dos antigos, que compreendiam pela fé que havia um mundo invisível, um mundo espiritual, e a partir desse mundo invisível, o mundo visível foi formado, o mundo visível ele foi criado. E 5 pontos a gente trouxe sobre os fundamentos da fé da Galeria dos Heróis da Fé. O primeiro ponto é que aquilo que nós podemos ver e tocar não é tudo que existe, né? Então existe uma realidade que ela vai além daquilo que os nossos olhos podem enxergar, daquilo que nós podemos de alguma forma interagir a partir do nosso estado material e a partir do nosso dentro do tempo em que nós habitamos. Segundo ponto é que existem duas dimensões. Então, existe uma dimensão que é uma dimensão visível e ela é acessível aos nossos sentidos, ela pode ser medido pelos instrumentos da ciência, ela obedece às leis da física. E existe uma outra dimensão e essa dimensão ela é invisível e que só pode ser compreendida e acessada por meio da fé. O terceiro ponto, o terceiro fundamento é que a realidade visível ela é uma expressão ou ela é um reflexo da realidade invisível, ou seja, tudo que existe, tudo que vemos tem a sua origem e fundamento em algo que não é percebido diretamente. Tá? O quarto ponto, o quarto fundamento, são que existem duas realidades. Essas duas realidades, a realidade visível e invisível, elas caminham em paralelo, influenciando e refletindo uma outra. Então, da mesma forma que existe algo físico, há algo espiritual. Assim como existem estruturas materiais, há correspondências no mundo invisível. A gente vai ver isso em textos bíblicos, tá? Provavelmente você já leu esses textos, mas a gente vai compreender o que o texto está dizendo. Às vezes a gente faz uma leitura, né, superficial, a gente passa por cima de pontos importantes, a gente vai ver agora isso com mais detalhes, tá bom? E o quinto fundamento é a fé, que a fé ele é o elo, né, que nos permite entender essa relação entre esses dois mundos. Então, ela nos ajuda a perceber que o mundo visível ele é sustentado por algo maior e profundo que está além daquilo que nós podemos enxergar. A gente vai ver isso aqui em profundidade agora. Então, a gente trouxe um esboço, né, sobre essa questão dessas realidades, mas vamos nos aprofundar essa aula. O objetivo dessa aula é a gente se aprofundar na fé para a gente poder compreender do que fala a fé dos antigos e do que fala as escrituras, tá? Então, o primeiro ponto, né, é o versículo ali de Hebreus 11:3, onde ele vai falar que pela fé entendemos que o universo foi criado a partir da palavra de Deus, de modo que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, fundamentalmente, então, a gente tem aqui o mundo espiritual, que a gente pode chamar de mundo espiritual, alguns podem chamar de céus, né? Ao longo da história, esse mundo ele recebe vários nomes, tá? Dependendo da cultura. A Bíblia vai falar sobre Hebreus, que a gente está estudando especificamente, vai falar sobre o mundo invisível. Então vamos tratar como o mundo invisível, o mundo espiritual. Então existe o mundo espiritual e existe o mundo visível, que é o mundo material. O que é que o texto de Hebreus está falando? Que o visível ele veio existir a partir dessa realidade espiritual. Tá? Então vou colocar aqui só para nível didático, para a gente compreender que existe o mundo material e existe o mundo espiritual. Mas onde é que está esse conceito na Bíblia? Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios vai falar justamente sobre isso. Onde ele vai falar sobre semeia esse corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Ora, e aí ele faz algo lógico, né? Que é a partir daquilo que eles acreditavam. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Então Paulo vai fazer muito essa associação. Olha, se tem isso que é material, também tem essa questão espiritual. 1 Coríntios 15:44 vai falar isso. Então o que é que ele está dizendo aqui pra gente, tá? Ele está dizendo que existe esse paralelo entre as coisas materiais e entre as coisas espirituais. Então, só para a gente poder
ficar mais didático, a gente não se perder no que a gente vai trazer aqui. Então a gente está falando aqui que existe um mundo espiritual e a gente está falando aqui também que existe um mundo material e que existe essa relação entre esses dois. Um vem a existir a partir do outro e existe um paralelo, né? Coisas paralelas entre o mundo espiritual e o mundo material. Marlon, que coisas são essas? A gente vai ver, quando a gente vai estudar os heróis da fé, esse texto aqui em Hebreus 11:10, quando ele vai falar sobre a fé de Abraão, ele vai falar que Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Isso nos dá a entender que existe uma cidade espiritual. E Abraão não aguardava uma cidade terrena apenas, apesar que a promessa era que os seus descendentes herdariam a terra, se tornariam uma grande nação e habitariam numa terra que ele iria dar, que seria a terra prometida, que a gente tanto conhece. Abraão, ele não aguardava isso especificamente. Beleza, ele entendia, tá, legal, minha descendência vai, mas eu estou aguardando uma cidade que não é daqui. Eu estou aguardando uma cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E isso é um contraponto a toda a forma como a gente trabalha com fé. Porque geralmente a gente acredita em fé, que fé é acreditar em uma promessa, que Deus vai fazer algo B, né, A, B ou C. Né? A gente vê que o evangelho está muito voltado nisso. E mesmo que existam essas promessas, então a gente não está negando, eu não estou negando que existam essas promessas de Deus para o cristão viver aqui na Terra. O importante é que quando se destaca a fé de Abraão, não se destaca a fé na palavra que ele recebeu sobre a promessa que ele realizaria aqui na Terra. Ao contrário, quando se destaca a fé de Abraão, se fala que Abraão aguardava uma cidade que tem fundamentos, né? Da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ou seja, ele aguardava o acesso não a algo que era material, não a algo que era passageiro. O olhar de Abraão estava na eternidade, estava em acessar essa cidade, né? E aqui dá a ideia que é uma cidade espiritual. E você pode achar isso estranho, mas se você for ver em Apocalipse 21, de 2 a 4, você vai ver João, né, na ilha de Patmos. Ele começa a receber visões a partir de profecia, né? E lá ele vai falar que ele viu a santa cidade. Ele vê a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então, se você for ver ao longo de todas as escrituras, você vai ver menção a essa cidade espiritual. Então, existe uma cidade. Então, se você acredita que os céus, ou acreditava que os céus, né, ou que o mundo espiritual é um mundo etéreo, é um mundo sem nada concreto, você tem que começar a desconstruir essa crença, porque essa crença ela vem a partir de um pensamento grego, onde aquilo que era espiritual era etéreo, né? Onde as almas eram transparentes, né? Elas flutuavam, não tinha nada de concreto, mas a gente vê que a visão dos antigos em relação ao mundo espiritual, ou aos céus, ou a esse mundo invisível, ele era extremamente concreto, a passo de ter uma cidade edificada, né? Uma cidade com arquitetura. Então, sim, há uma cidade nos céus, tá? E ela é concreta, talvez até mais concreta do que a nossa matéria, do que os átomos que formam a nossa matéria, mas ele está dizendo que ele aguardava essa cidade espiritual e João vê essa cidade, tá? E assim como há uma cidade espiritual, também há uma cidade material, tá? Lembra que eu falei do paralelo? Que existe um paralelo entre as duas realidades? Assim como uma cidade espiritual, também existe uma cidade material. Então, que cidade é essa, tá? Aqui é um outro texto que a gente pode trazer, né, que é Hebreus 11:16, que vai falar que por isso Deus não se envergonha deles. Deles quem? Dos heróis da fé, que a carta de Hebreus vai narrar a partir do capítulo 11. Então ele começa a falar que Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aqui é um outro texto, né, que vai afirmar que essa cidade espiritual, então deixa eu trazer aqui pra gente um link, pra gente não se perder. Então essa cidade espiritual, ela aparece diversas vezes ao longo da escritura, tá? Se fala dela, se espera por ela. João vê, Abraão espera, Abraão aguarda essa cidade. Deixa eu só mudar aqui de cor, que a gente vai trazer outros aspectos aqui para a gente não
não se perder. Ok? Então tá aqui, né, os aspectos aqui dessa cidade espiritual. Só que também existe um paralelo, que também existe a cidade material. Que cidade material é essa? Que cidade que tem esse paralelo espiritual que está na Terra? O próprio texto vai falar, né, dá uma dica, João nos fala sobre isso, porque ele chama de Nova Jerusalém. Por quê? Porque a cidade que tem um paralelo a essa cidade espiritual é Jerusalém. É Jerusalém, a Jerusalém que você conhece, a Jerusalém, né, que está lá em Israel, onde existe o templo. Né? Lembra que a gente estava falando durante todas as últimas aulas sobre fé? A gente fez um panorama, né, da carta aos Hebreus, o contexto histórico, a gente falou da Judéia, falou onde estava o templo, então lá estava Jerusalém, lá estava o templo. Então essa cidade paralela é a cidade de Jerusalém. Só que essa cidade de Jerusalém, né, se você lembrar, essa cidade ela é mais antiga do que a gente imagina. Essa cidade ela não nasce a partir de Israel, da tomada de quando Israel nasce como povo, como nação. Essa cidade a gente viu na última aula que ela é mais antiga do que a gente imagina que é. Tanto que em Gênesis 14, 18, antes de Jacó nascer, antes de Israel existir, antes de Josué tomar a terra prometida, né, tomar posse de Canaã, antes de Davi construir um templo, havia Melquisedeque, um rei de Salém. Então, essa cidade aqui, Jerusalém, já foi chamada de Salém. E ela vai receber alguns nomes ao longo da história. E por que isso é importante? Porque quando a gente está falando de fé, a gente está falando de uma realidade espiritual. Tá? Fé não é uma crença, fé é uma realidade espiritual. E se você não compreende essa realidade espiritual, dificilmente você vai conseguir desenvolver fé. Tá? Então é importante que você compreenda o que o autor está falando, porque quando ele introduz Cristo como sumo sacerdote, ele vai falar justamente disso. Porque não foi à toa que o templo foi construído em Jerusalém, não é à toa que Jesus se dirige a Jerusalém, tá? E não é à toa que João, capítulo em Apocalipse, João vai ver essa santa cidade, essa cidade espiritual descendo dos céus sobre a cidade de Jerusalém, tá? Mas isso é um outro papo para outra história, mas você só precisa entender qual o contexto aqui da fé dos antigos. Então a gente tem aqui Salém, a gente vê que Jerusalém, Salém, a cidade ela é mais antiga. Isso é extremamente importante para poder te falar, para que você possa compreender o que o autor de Hebreus vai falar, tá? Sobre Cristo. Se você não compreende isso, você não vai conseguir compreender a fundo qual que era a crise espiritual, né, dos primeiros cristãos e em que se fundamentava o sacrifício e o sacerdócio de Cristo. Então isso tem tudo a ver com o tempo presente, tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Cristo, nosso relacionamento com Deus. Então, antes de tudo isso acontecer, havia Salém, tá? Que é essa cidade aqui. Antes de Israel sequer existir, já havia Jerusalém, né? E lá já havia um sacerdócio, tá? Lá já havia uma ordem sacerdotal, que era a ordem sacerdotal de Melquisedeque. O autor de Hebreus vai falar sobre isso, a gente vai se aprofundar nisso. E aqui em Gênesis 14, 18, a gente vai ouvir falar sobre ela quando Melquisedeque, rei de Salém, traz pão e vinho. Ele era sacerdote de El Elyon, né? Então aqui El Elyon é um dos nomes de Deus. Não dá para a gente entrar nesse estudo. A gente vai ver se a gente consegue dentro da escola ter um módulo só para a gente poder se aprofundar dentro disso. Mas o que é importante você saber que esse versículo ele atesta que havia uma cidade e que nessa cidade já havia um sacerdócio, tá? Em Salém já havia esse sacerdócio. Mas Marlon, como assim? Quando Josué toma o templo, não é Israel que funda Jerusalém? Não, Israel não funda Jerusalém. Jerusalém, na verdade, estava ocupada, que seria, não tinha esse nome, né? Ela muda de nome. Você provavelmente vai encontrar ela como Jebus, quando chega ali perto da era de Josué e da conquista da terra. Esse povo, estranhamente, ele não é derrotado. Israel não consegue derrotar os jebuseus. Os jebuseus eles acabam convivendo com o povo de Israel e depois os jebuseus eles são assimilados ao povo de Israel. Então é importante você compreender isso. Como assim? Como um exército de Josué que derrubou as muralhas de Jericó de forma milagrosa não conseguiu destruir os jebuseus. Né? É importante você pensar nisso. Não dá pra gente entrar nisso aqui agora, mas é importante você pensar nisso. Tanto que o terreno que vai ser construído, o templo, Davi compra da mão de um
Jebuseu. Eu falei errado na aula passada, eu falei que o templo foi comprado. Não, não foi o templo, tá? Foi o terreno. O terreno que Davi compra o terreno, né? Onde vai ser construído o templo, né? O templo de Salomão. Então vai ter a destruição desse templo, vai ter a reconstrução e depois vai ter a destruição em 70 depois de Cristo, que foi tudo aquilo que a gente viu nas aulas passadas. Então o terreno daquilo foi comprado na mão dos jebuseus para a construção do templo. Provavelmente já havia um templo lá, mas a gente não vai conseguir falar sobre isso agora. Só é importante você saber que Jerusalém já existia, tá? E que esse povo que habitava Jerusalém, que eram os jebuseus, foi assimilado pelo povo de Israel e que futuramente Davi compra um terreno dentro dessa cidade para construir o templo, ok? Bom, e falando sobre o templo, então a gente vai começar, né, por uma lógica, vou usar a lógica de Paulo, né? Se há um templo físico, também há um templo espiritual. Então, em Jerusalém e Salém havia um templo. Nesse templo havia um sacerdócio, que era o sacerdócio de Melquisedeque, né, que era um tzadik. Zedeque é um título, que é o título dos justos. Havia um templo e havia um sacerdócio. Então, se há um templo físico, usando a lógica de Paulo, certamente também há um templo espiritual. E esse templo espiritual, ele fica nessa cidade espiritual. Marlon, aonde tem isso nas escrituras? Onde é que você viu isso? Simples. Tá na escritura. Deixa eu só mudar aqui a cor para a gente poder ficar funcionando. Deixa eu só trazer aqui para a gente não se perder, né? Que Melquisedeque era rei de Salém. Onde é que tem isso? Então vamos lá. Vamos começar a ver aqui alguns textos que vão falar sobre isso. Olha só. Texto de Hebreus. Assim como foi Moisés divinamente instruído, prestem atenção nas palavras de Hebreus. Aqui Hebreus ele está praticamente explicando a Torá, explicando o Antigo Testamento, trazendo o quê? Trazendo o Sod, trazendo a revelação. Algo que já estava escrito durante muito tempo, mas que as pessoas não conseguiram extrair esse nível de interpretação, esse nível de entendimento, esse nível de revelação. Ele está trazendo uma camada de revelação em cima de algo que estava escrito. Então, se você estudou as aulas que eu falei sobre metodologia de interpretação judaica das escrituras, você vai ver que aqui ele está trazendo o Sod. Ele está lendo o Antigo Testamento, ele está lendo ali o Êxodo, e ele está trazendo uma revelação. Então, o que ele vai falar aqui? Olha, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Moisés viu um modelo de templo, tá? Deixa eu puxar aqui, ó. Moisés viu um modelo. Moisés viu um modelo de templo. Tá? Então, conforme esse modelo que Moisés viu, ele construiu. Ou seja, o texto dá a entender, e a partir da própria interpretação do autor de Hebreus, que não sabemos quem foi, mas dá para entender que Moisés, ele recebeu, ele viu, né? E recebeu por revelação a realidade de um templo, e esse templo existia nessa cidade espiritual que existia nesse mundo espiritual. E por que isso é importante? Vamos trazer aqui Hebreus 8:5. Olha só o que é que ele vai falar. Que os sacerdotes, e a gente está falando sobre o sacerdote levítico, deixa eu só contextualizar aqui para você compreender isso, tá? Esse sacerdócio aqui, já havia um sacerdócio anterior ao sacerdócio de Israel, tá? Dentro dessa cidade de Jerusalém. Quando, talvez você que seja cristão, isso já seja muito claro, mas eu preciso falar para todos os níveis. Então pode ter pessoas aqui que não têm contexto tão claro do Antigo Testamento, é importante a gente contextualizar para eles, tá? Quando Israel toma a terra, lá no deserto ainda, tá? Bem antes, lá no deserto, na construção do tabernáculo, que o tabernáculo de Moisés, aqui ele está falando do tabernáculo, não está falando do templo, mas o tabernáculo que mais tarde esse tabernáculo é levado, Davi constrói um templo, né?
que aí esse tabernáculo ele sai de ser apenas uma tenda e se torna realmente o templo que nós conhecemos, mas antes disso ele era um tabernáculo. Antes de se fixar em Jerusalém, ele caminhou com o povo, esse tabernáculo caminhava com o povo de Deus no deserto, e havia uma ordem sacerdotal, tá? Os filhos de Arão, lá no deserto, os filhos de Arão, a tribo de Levi é separada para o sacerdócio, tá? Então, por que isso é importante? Porque em Hebreus 8:5 ele vai falar que os sacerdotes servem em um santuário que é cópia. Olha só isso. O que é que ele está dizendo? Os sacerdotes servem em um santuário que é cópia e sombra do que está nos céus. Basicamente ele está dizendo isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo, o tabernáculo do deserto, o templo de Salomão, o templo reconstruído por Neemias, o templo que foi destruído em 70 depois de Cristo, e esse sacerdócio, né, que havia ali, eles servem um santuário que é cópia e sombra do que está nos céus. Então aqui mais uma vez a gente está vendo o texto afirmando que existe um templo, existe um santuário nos céus com uma ordem, com um sacerdócio também. E que esse sacerdócio, primeiramente, ele foi exercido na terra, ou ele né, ele foi exercido na terra durante muito tempo, né, desde antes dos sacerdotes da tribo de Levi, dos descendentes de Arão. Esse sacerdócio havia desde a época de Salém, né, que é o registro mais antigo que nós temos. Então, se a gente for fazer um estudo dentro do ensinamento judaico da Torá oral, isso vem desde a época de Sete, tá? Os filhos de Noé. Seria o mais antigo que a gente consegue chegar. Uns até, né, tem algumas teorias, tem algumas linhagens de interpretação que fala que isso vem desde o filho de Adão, né? Então Adão teve Caim e Abel, né? Então há o primeiro assassinato ali, onde Caim mata Abel, ele vai ser expulso, e Adão e Eva têm um outro filho, e a partir desse filho se estabelece um sacerdócio na terra, tá? Então isso pode ser muito mais antigo, né? Pode ter iniciado ali depois da saída do primeiro casal do Jardim do Éden, e esse sacerdócio ele tá operando na terra durante muito. Então, esse sacerdócio, né, como eu falei, ele vem desde Sete, fazendo uma correção, na verdade, eu falei que dos filhos de Noé, né, na verdade, uma das linhas de interpretação fala que Sem, né, filho de Noé, dá continuidade a esse sacerdócio que já havia desde a época de Sete, que era o filho direto ali de Adão e Eva, mas isso é outra história, né, a gente precisa compreender o que aconteceu em Gênesis, e na verdade a gente compreende muito mal os 3 primeiros capítulos de Gênesis, mas basicamente esse sacerdócio, né, seria desde a época de Sete. Então Melquisedeque, né, seria rei de Salão, trouxe pão e vinho, sacerdote de El Elion. Então esse sacerdócio ele já estava na terra muito antes do povo de Israel assumir e trazer esse sacerdócio novamente, só que teria havido por algum motivo, a gente não sabe qual, mas esse sacerdócio ele se desloca para o deserto. E isso vai acontecer novamente em Cristo, porque existia um templo, existia um sacerdócio, né, no templo, e esse sacerdócio se desloca para o deserto, tendo João Batista e tendo Jesus como essas figuras sacerdotais, porque havia ali um novo momento de operação. Então dá a entender que isso na verdade já aconteceu antes na história. Então esse sacerdócio provavelmente de Melquisedeque ele existia, mas ele se desloca para o deserto no momento em que o povo de Israel vai para o deserto, porque Deus resolve habitar agora no meio do seu povo a partir do tabernáculo de Moisés. Mas isso não vem ao caso, como eu falei, a gente acaba indo porque é muito atrativo, né, a gente falar dessas coisas, mas para a gente falar com a profundidade que a gente precisa falar sobre isso, a gente vai ter aulas na escola que vamos nos aprofundar nesses momentos da história e compreender. Mas o que você precisa entender aqui, de forma macro, é que esse templo ele já existia, e esse templo era só uma sombra de um templo espiritual, ok? E por que isso é importante a gente compreender isso? Porque se a gente não compreende isso, a gente não compreende Cristo, tá? Você vai compreender da obra da salvação, da obra da cruz, mas você não vai compreender o motivo pelo qual a obra da cruz acontece. Então, como a gente falou antes, a morte e o sacrifício de Cristo não era o final, era o meio pelo qual ele iria estabelecer um novo sacerdócio, uma nova ordem sacerdotal.
Então, aqui nós temos, por que a gente vê isso aqui? O que é que ele vai dizer? O que é que o autor vai falar aqui, ó? O que é que ele vai falar sobre, o que é que o autor de Hebreus vai falar sobre Cristo? Depois a gente ajeita aqui esses gráficos. Eu tenho esse gráfico aqui que eu fiz com mais cuidado e depois a gente volta para ele, tá bom? Mas o que é que o autor vai falar aqui sobre Cristo? Que nós temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade dos céus. O que é que ele está falando? Que Cristo, ele se assenta à direita no trono da majestade dos céus, tá? Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem, tá? Então o que é que ele está dizendo? Que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote que depois da sua morte e ressurreição, ele ascende aos céus. Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Depois do sacrifício, né, ele morre em Jerusalém, ele vai voltar em Jerusalém também, e ele ascende aos céus e vai até esse templo. E aqui nesse templo ele assume o papel de sumo sacerdote, se assentando à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário. Que santuário é esse? Esse santuário que não foi erguido por mãos humanas, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então aqui ele está falando que todo o templo, o tabernáculo, a própria Jerusalém, tudo é sombra de uma realidade espiritual, e que Eixo ele assume esse papel aqui desse sacerdócio, desse sumo sacerdócio. É por isso que o sacerdócio levítico de Arão, ele não tem mais eficácia nenhuma. Então basicamente o autor de Hebreus está falando que esse sacerdócio aqui é só sombra. Esse sacerdócio, ele serviu para cumprir um propósito, que era justamente o propósito de introduzir a revelação de Deus na Terra. E Cristo seria essa obra, Cristo seria essa verdade daquilo que estava oculto, tá? Então, quando Yeshua vem e morre na cruz e ressuscita, ele assume esse papel sacerdotal. Eu não vou poder entrar nisso, porque a gente teria que entender qual foi o projeto do Éden, né? O que Adão realmente fazia no Jardim do Éden. A gente precisa compreender toda essa relação da criação entre esses dois mundos. Eu não vou conseguir falar sobre isso nessa aula, a gente vai ter um módulo sobre isso na nossa escola, na escola Ramá, mas basicamente o papel de Jesus é que ele assume o papel sacerdotal, se assenta à direita do trono da majestade dos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que ele dirigiu não por mão de homens. E aí o autor de Hebreus vai continuar falando que quando porém veio Cristo como sumo sacerdote de maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Porque para os antigos, para a igreja primitiva, e para a gente isso deveria estar muito claro, de que tudo se trata dessa realidade espiritual. Por quê? Porque Deus coloca, e se você for ver em Eclesiastes, vai falar que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, o homem ele foi criado para a eternidade. O pecado entra na história humana e esse mundo ele começa a perecer. Esse mundo não foi criado para perecer. Na verdade, ele sofre as consequências, né, do pecado. Ele sofre as consequências do pecado original. Também é outra aula, não vou poder falar muito sobre isso, mas esse mundo ele passa por um processo de restauração. Ele está passando por um processo de restauração para que a morte não opere. É por isso que ele vai falar lá, o autor vai falar que a criação ela agoniza, ela sofre. A gente leu esse texto, né, na aula passada sobre a criação. Deixa eu ver onde é que a gente traz esse texto. Só um minuto. É justamente esse texto aqui, tá? Olha só. Que a criação, ela não apenas depende da realidade espiritual, mas ela também está sujeita à influência da realidade espiritual. Em Romanos 8, de 20 a 22, Paulo vai falar que a criação ela foi submetida à futilidade.
não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão, da decadência. O que é que ele está falando aqui? A criação ela vai ser liberta da morte, liberta desse estado de decadência, de destruição, né, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É sobre isso a obra de Cristo, né? Então, a gente vê que Cristo ele é o sumo sacerdote para justamente restaurar essa ordem que foi quebrada, ok? E aí em Filipenses a gente vai ler que a nossa pátria ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Lembra que Paulo falou, se existe corpo físico, também há corpo espiritual? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, justamente por conta dessa autoridade que ele assumiu. E ele traz essa realidade para a terra. E aí, através da sua igreja. Marrom, e como é que fica esse aspecto físico de uma realidade espiritual? A gente vai ver isso na nossa última aula. Né? Se o templo foi destruído, mas Marrom, se o templo foi destruído, qual que é a equivalência? Né? O que hoje representa essa relação com essa realidade espiritual sacerdotal? Esse é um ponto-chave, é o ponto em que a gente precisa fazer essa pergunta e eu vou deixar que você medite nela. Se o templo não existe mais, né, o que substituiu? Qual o paralelo que a gente tem? Né? Como essa realidade pode ser canalizada para a Terra se sempre existe uma relação na Terra como no céu? Então fica com essa pergunta, é importante que você faça ela. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nas próximas aulas. Esse é o gráfico mais bonito, né? Tive mais tempo para fazer, tentei replicar aqui, mas na hora, no ao vivo, é mais difícil de fazer. Então, basicamente, essa relação, tá? Então a gente tem um reino espiritual, um resumo aqui da nossa aula. A gente tem um reino espiritual, e esse mundo, né, esse reino espiritual, esse mundo invisível é regido pelo governo de Deus. Tá? Então tem dois atributos que emanam de Deus nesse mundo, que é a justiça, né, o amor e a misericórdia. É por isso que as pessoas que canalizam essa realidade espiritual elas são chamadas de tzadiks, ou de justos. Noé foi um justo, Abraão foi um justo, Noé foi um justo. Né? E através dele a terra obteve salvação, porque eles foram pessoas que canalizaram a justiça de Deus para esse mundo. Isso também era o papel do sacerdócio, tá? Na terra. A gente tem um mundo material, que é um mundo resultado, né, dos níveis mais elevados, invisíveis, que deram realidade a esse mundo, formado a partir da palavra de Deus. A gente lembra que a palavra de Deus é uma pessoa, é o próprio Cristo. Nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, tanto as coisas que são invisíveis quanto as coisas visíveis, né? Para a gente compreender que Cristo ele precede a criação do mundo material e que antes da criação de Gênesis capítulo 1, que narra a criação do que é visível, já havia uma realidade invisível, que já tinha uma história. Por isso que o mundo é sem forma, a terra é sem forma e vazia, é por isso que já havia águas. Então tem muita gente que cria um monte de teoria, um monte de confusão em Gênesis capítulo 1, simplesmente porque eles não entendem que o mundo material ele surge a partir de outra realidade. Essa outra realidade já existia. E essa outra realidade também foi criada em Cristo, tá? Mas isso é outra história, isso é outra aula. Então, o mundo material é resultado de níveis mais elevados e invisíveis formado a partir da palavra de Deus. E é importante a gente entender que existe também uma cidade espiritual, e aqui, deixa eu só trazer aqui essa cidade. Existe uma cidade espiritual, existe uma cidade física, né, que é Jerusalém, né? Ela tem um papel extremamente importante para o final de todas as coisas, para o final da nossa história como humanidade na Terra, do jeito que nós conhecemos, né? O Apocalipse vai falar sobre isso, né? Então, essas primeiras coisas, né? Ela tem um papel extremamente importante, é por isso que Israel, mesmo sendo um estado pequenino, que já tentou de todas as formas, tentaram de todas as formas exterminar Israel. Jerusalém foi palco de diversas guerras e batalhas pelo seu território, mas isso faz parte da história
de Jerusalém, e hoje esse pequeno estado, essa pequena cidade, elas ainda modelam uma política e influenciam a política do mundo. Basta você ligar o noticiário. É muito curioso e nos edifica muito, nós que temos e compartilhamos essa fé, que tudo isso que eu falo para você não precisa ser lido em livros de história. Se você ligar a TV hoje, o noticiário hoje, você vai ver essa história se desenrolando, porque Israel é um povo extremamente antigo, Jerusalém é uma cidade extremamente antiga, mas ela está no palco do mundo, está influenciando todo o cenário político, econômico, científico, essa cidade. Então ela faz parte da história da Terra, e ela vai continuar fazendo parte e vai ter um papel fundamental no final de todas as coisas. Então existe essa cidade, existe um sacerdócio superior, né, segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio perfeito e eterno. Existe também um sacerdócio terreno, que era da ordem levítica, né, da ordem de Arão, que era um sacerdócio imperfeito e temporal. Então é isso que o autor de Hebreus vai falar, olha, esse sacerdócio ele já acabou, ele é sombra, né? Por isso vai falar sobre arrependimento de obras mortas. Tudo que você fizer a partir dessa ordem sacerdotal, nada mais tem valor, porque tudo isso é morto, porque agora uma nova realidade se manifesta. Lembra que eu falei que havia Salém, e havia um sacerdócio da ordem de Melquisedeque lá com Abraão, e que em algum momento isso se desloca para o deserto e vai de encontro ao povo de Israel no deserto, e a presença de Deus começa a caminhar com esse povo até que se estabelece, né, novamente em Jerusalém. Da mesma forma, há um deslocamento em Cristo. Então, quando Cristo vem, essa ordem sacerdotal, por isso que ele começa a exercer seu ministério aos 30 anos, que é quando os sacerdotes começam a exercer seu ministério. Então ele começa o ministério aos 30, porque basicamente o ministério de Cristo é um ministério sacerdotal, que tem início na terra e tem continuidade na eternidade. Tá? Então esse sacerdócio ele se desloca do templo de Jerusalém, que vai ser queimado e destruído, né, depois nas guerras judaicas, e esse sacerdócio antes disso, 70 anos antes disso, ele se desloca para o deserto novamente, né, dessa vez de encontro à pessoa de Cristo, né, sobre a obra e o sacerdócio de João Batista. A gente vai ver sobre isso quando a gente der a aula sobre batismos, para a gente entender por que João era o Batista, tá? Não era João Batista, Batista não era o sobrenome, João era o Batista, o imersor. Essa é a palavra, né, mais próxima de quem ele realmente era. Esse sacerdócio se desloca para o deserto a partir de Cristo. E a partir de Cristo, da obra da salvação, né, da obra de Cristo, sacrifício de Cristo na terra, uma nova ordem sacerdotal é estabelecida, tá? E essa ordem, ela é perfeita, e essa ordem, ela é eterna, e essa ordem tem tudo a ver com aquele que professa essa fé, tá? Isso é também tópico para nossa aula sobre sacerdócio. E aqui existe, né, duas realidades. Essa realidade ela interage. É isso que a oração do Pai Nosso quer dizer na hora que ele fala que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Porque existe um papel agora sacerdotal que não cabe mais à ordem levítica, não cabe mais à ordem da tribo de Levi, tá? A gente vai falar quem agora exerce essa função, ou deveria exercer essa função, né, sacerdotal na terra, trazendo esse governo de Cristo. A gente vai falar isso na próxima aula, mas só para você entender. Então seria basicamente esse cenário que o autor de Hebreus vai descrever, e vai descrever sobre a fé dos antigos. E a gente sabe que esse sacerdócio superior, ele vem desde o tempo de Moisés, né? E aí ele vai continuar falando que quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, e, portanto, nós temos um sumo sacerdote tal que se assenta à direita do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. E Hebreus 8:5 vai falar que os sacerdotes servem em um santuário que é cópia e sombra do que está nos céus, ou serviam, porque logo depois disso
esse templo vai ser destruído e o sacerdócio levítico finda. Então, até os dias de hoje, tudo que você tem é um muro das lamentações. Há uma profecia de que um terceiro templo será construído e que esse sacerdócio levítico vai voltar a operar na terra, mas não tem nada dizendo que a presença de Deus vai estar nisso. Por isso tem que ter bastante cuidado quando você tenta trazer Israel para dentro da tua cosmovisão cristã, tá? Para você não cometer alguns erros quando isso acontecer. Mas há uma profecia de que o terceiro templo vai ser construído e que o sacrifício de animais voltarão a acontecer. Esse sacerdócio levítico ele voltará a acontecer, ele tem a sua função. E a gente vai falar isso num módulo específico sobre escatologia, sobre sacerdócio dos últimos dias, onde a gente vai trazer esse entendimento do que vai acontecer no futuro, tá bom? Então, basicamente, a aula de hoje é isso, é para você compreender essa realidade, e nós vamos encerrar a nossa última aula falando sobre os heróis da fé, onde a gente vai compreender por que cada um deles está nessa galeria. E é importante que, antes da gente entrar nisso, você compreendesse aquilo que eles acreditavam, você entendesse aquilo que eles viram, né? Então, esses homens que estão na galeria da fé, eles viram coisas que para sua época, para o seu tempo, as pessoas não conseguiam ver. Eu acredito que você assistindo essa aula, muita coisa talvez pareça estranha para você. Fala, não, mas eu nunca entendi desse jeito, né? Se você já tem essa compreensão, eu fico muito feliz. Eu espero que isso também possa te ajudar a ampliar esse entendimento que você tem. Mas você começa a perceber que tem coisas, se no tempo de hoje tem pessoas que não acessaram esse entendimento, imagina antigamente. Então esses homens, eles conseguiram ver pela fé uma realidade que estava muito à frente do seu tempo, né? A gente tem séculos de história da igreja, a gente tem os escritos dos apóstolos, os evangelhos, né, as cartas, a gente tem os profetas, a gente tem hoje um livro com uma coleção de livros, que é a Bíblia, muito bem ordenado, contando pra gente toda essa história, de forma que fica mais fácil você captar a verdade e a realidade, principalmente as cartas dos Hebreus, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, né? A gente vai compreender muito sobre essa realidade espiritual a partir de Cristo. Em Apocalipse a gente vai compreender muito mais ainda o papel sacerdotal de Jesus agora, nesse exato momento na Terra e também no futuro, né? Pela uma visão profética de João. Mas se muitos não conseguem compreender isso, imagine antigamente, como esses homens acessaram essa realidade, que ninguém falava sobre isso, né? Ninguém discorria sobre isso, mas eles conseguiram enxergar pela fé e se conectar a essa realidade espiritual a ponto disso mudar a forma como eles viviam, né? Como Abraão, que se via como um peregrino. Paulo vai ter esse mesmo sentimento. Né? Eu me sinto como um peregrino em uma terra que não é minha, eu estou de passagem, porque eu não pertenço a esse mundo. Então esse sentimento, às vezes, de você não pertencer ao lugar que você está, tem muito a ver com como a tua alma, ela processa essa verdade espiritual, a ponto das coisas começarem a se desprender, as coisas materiais não terem mais importância, como Abraão, que não andava nessa terra olhando para as coisas dessa terra, porque ele almejava uma pátria celestial, ele almejava uma cidade que era uma cidade espiritual. Então não importa se eu não vou ver todas as promessas, né? Eu estou olhando para uma cidade. A gente fala muito sobre a morte de Moisés. Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. Mas você tem ideia do que Moisés viu de verdade? Parece que triste, né? Mas olha só, se tudo isso era temporal, toda aquela terra prometida que ele viu, o povo iria perder toda aquela terra. Você não acha que Moisés, nos seus últimos momentos de vida, não viu algo muito superior à conquista da terra? A uma terra física? Por quê? Porque Moisés também aguardava uma herança espiritual. Então é muito importante a gente não perder essa perspectiva, a gente não viver esperando as promessas de Deus acontecerem aqui, naquilo que é material, naquilo que é porque tudo isso vai passar. A gente precisa construir para a eternidade. A gente precisa ter uma perspectiva da eternidade. Porque tudo isso vai passar, porque aqui opera a morte. Não importa o quão milionário você é, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quanta tecnologia você invista para você tentar viver mais. O homem está fadado a morrer dentro de aproximadamente 120 anos. Então, mesmo que a gente consiga tecnologias e nanotecnologias que vão nos ajudar a viver mais,
o homem está com os dias contados, né? E a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa entender que nós estamos de passagem nessa terra, que tudo isso vai passar. Então nós temos que colocar os nossos olhos em Deus, temos que colocar nossos olhos nessa realidade espiritual que Deus nos prometeu. E pode acreditar que quando você faz isso, todos os outros problemas se tornam pequenos, se tornam passageiros, porque nós não olhamos para isso. É esse tipo de compreensão, de entendimento que leva Abraão a dar o seu único filho em sacrifício, porque ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitar dos mortos, Isaac. E se mesmo que isso não acontecesse, ele acreditava que Deus era poderoso para fazer cumprir todas as suas promessas, independente das perdas que ele teria, por mais que ele tenha morrido sem ver, né, a terra prometida, por mais que muitos não alcançaram coisas na terra. Pega os discípulos, todos os discípulos que entenderam essa mensagem, a maioria deles foi martirizado, com exceção de João. Ou seja, eles não estavam esperando recompensas materiais. E isso é extremamente perigoso. A gente não pode ter uma vida cristã, desenvolver uma vida cristã a partir de uma espera, de uma esperança em coisas passageiras. Por mais que a gente tenha que trazer exercer uma vida de realizações, exercer uma vida onde tudo que a gente começa a gente precisa terminar, mas a nossa visão ela não pode estar nas coisas materiais. A gente não foi chamado para viver. A nosso propósito, a nossa esperança e a nossa promessa não tem a ver com aquilo que é material, mas tem a ver com aquilo que é eterno. E a gente precisa focar os nossos olhos, a gente precisa alinhar a nossa crença a essa fé. A essa fé, a esse entendimento, a essa realidade. Porque é essa realidade que vai ter poder de nos ressuscitar. Porque se nós não tivermos fé em Cristo, compreender quem Cristo é, compreender qual que é o seu papel, compreender que a vida sacerdotal de Cristo emulada ou canalizada em nós, é por isso que Paulo vai falar e as Escrituras vai falar que Cristo em nós é a esperança da glória. Se a gente não compreender que o Cristo em nós tem a ver com essa vida sacerdotal, com esse sacerdócio e com essa realidade, Cristo em nós vai ser algo subjetivo. Você vai ficar ouvindo isso, você vai falar, ser como Cristo é o quê? É ser paciente, né? Não se irá, é ser bonzinho, é amar todo mundo. Não, nunca foi. Você precisa entender a natureza de Cristo. Você precisa compreender a natureza de Cristo para que você possa entender o que é ser chamado, ser igual ao Filho de Deus, ser igual a Cristo. Senão você vai distorcer todo esse entendimento. Em seus passos, o que faria Jesus? Você vai ficar vendo os milagres de Jesus ou as ações de Jesus como ações humanas, boas. Né? E não foi isso. A gente viu nas aulas passadas que os milagres que ele fez não foi por uma questão de cura, de curar meramente, mas tinha uma movimentação espiritual acontecendo por trás de cada ato que ele fez. De cura, de libertação, de tudo. Porque ele caminhava segundo uma realidade espiritual. Ele caminhava a partir de uma realidade invisível, trazendo à realidade coisas invisíveis. Criando no mundo material aquilo que já era espiritual, que é trazendo, canalizando a vontade de Deus para a terra, para que as coisas sejam como elas devem ser. Então, que você possa meditar sobre isso nos próximos dias. Na próxima aula a gente vai encerrar esse módulo de Fundamentos da Fé, onde a gente vai adentrar na Galeria da Fé, né? Vamos falar sobre a fé dos antigos. Então a gente vai ver um pouquinho, não está pronto ainda, mas a gente vai ver um pouquinho sobre por que esses homens foram tidos como heróis da fé, estão na Galeria da Fé. Homens como Abel, né, que morreu, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, José, Moisés, Raabe, como uma prostituta, ela entra na Galeria dos Heróis da Fé, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. A gente vai compreender o porquê desses homens estarem nessa galeria e que tipo de fé o autor de Hebreus está nos ensinando. Então é isso, até a próxima aula.